Eu sei que muita gente fala que mãe aguenta tudo, que amor de mãe não tem limite, não tem fim, não tem condição, que a gente perdoa, releva, engole e segue em frente porque é isso que mãe faz. E durante 64 anos da minha vida, eu acreditei nisso. Acreditei com cada fibra do meu ser. Mas essas pessoas nunca estiveram onde eu estive. Nunca ouviram o que eu ouvi. Nunca sentiram o chão sumir debaixo dos pés enquanto o próprio filho, aquele que você carregou no ventre, que amamentou de madrugada, que ensinou a dar os primeiros passos, planeja te jogar fora como se você fosse um móvel velho que não serve mais para nada. Me chamo Marlene Aparecida Fonseca, tenho 68 anos e essa história começa numa noite de quinta-feira que eu jamais vou esquecer. Uma noite que partiu minha vida em duas, o antes e o depois. O antes, quando eu ainda acreditava em família, e o depois, quando descobri do que certas pessoas são capazes quando acham que você não tem mais utilidade. Era por volta das 11h30 da noite. Eu tinha ido dormir cedo, como fazia sempre desde que vim morar na casa do meu filho Rodrigo. Dormir cedo era uma forma de desaparecer, de ocupar menos espaço, de não incomodar. Mas naquela noite, acordei com sede. Uma sede boba, dessas que não deixam você voltar a dormir enquanto não toma pelo menos um gole de água. Levantei da cama devagar, sem acender a luz. Meus olhos já estavam acostumados com o escuro, e eu conhecia cada centímetro daquela casa. Afinal, fui eu quem pagou por ela. Cada tijolo, cada telha, cada metro quadrado daquele imóvel tinha sido quitado com o dinheiro da venda da minha própria casa. Mas isso é assunto para depois. Desci as escadas pisando leve, segurando no corrimão. Não queria acordar ninguém. Não queria dar trabalho. Não queria que Débora, minha nora, me olhasse de manhã com aquela cara de quem perdeu o sono por minha causa. Já bastavam os olhares que eu recebia todos os dias, os suspiros impacientes, os comentários atravessados. Quando cheguei no último degrau, percebi uma luz fraca vindo da cozinha. E vozes. Baixas, abafadas, como quem não quer ser ouvido. Meu primeiro instinto foi voltar para o quarto. Não era da minha conta, não devia me meter. Mas algo me fez parar. Talvez o tom. Talvez a forma como os sussurros pareciam carregados de alguma coisa que eu não conseguia identificar. Encostei na parede do corredor, no escuro, e escutei. A primeira voz que reconheci foi a de Débora. Aquele timbre meio nasalado, meio arrastado, que eu já conhecia tão bem depois de 4 anos morando sob o mesmo teto. Finge que ela tá maluca. Eu já liguei pro lugar. Meu coração deu um salto. Apertei a mão contra o peito, como se pudesse segurar os batimentos que, de repente, pareciam altos demais. Fala que ela anda esquecendo as coisas. Débora continuou. Que deixa o fogão ligado, que se perde dentro de casa, que não lembra onde guardou os documentos. Se a gente conseguir 2 testemunhas da família dizendo que ela não tem condições de viver sozinha, interna, sem problema nenhum. Eu já pesquisei tudo. Fiquei paralisada. Meu corpo inteiro gelou, como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nas minhas costas. Eu queria acreditar que estava ouvindo errado, que era um pesadelo, que minha mente estava pregando peças. Mas a voz de Débora era real. Cada palavra era real. E então veio a voz do meu filho. Do meu Rodrigo. O menino que eu criei sozinha durante tantos anos, que carreguei no colo quando tinha febre, que ajudei com as lições de casa, que abracei quando ele chorava por causa de namorada, que sustentei quando ele estava desempregado. E a aposentadoria dela? A voz dele era baixa, quase um murmúrio. São 3.800 por mês. 3.800 por mês. Era assim que meu filho via minha vida. Um valor mensal. Um depósito que caía todo dia 5 na minha conta. Uma fonte de renda que podia ser redirecionada. Débora respondeu sem hesitar. A gente consegue uma procuração antes de internar. Sua mãe confia em você, Rodrigo. É só dizer que é para facilitar as coisas no banco, que você vai ajudar ela a administrar o dinheiro. Ela assina sem nem ler. Você sabe como ela é. Como ela é. Eu sabia exatamente o que Débora queria dizer. Ingênua. Boba. Velha demais para entender as coisas. Uma mulher que passou a vida confiando nas pessoas erradas e agora ia pagar o preço por isso. Esperei. Esperei meu filho dizer alguma coisa. Defender sua mãe. Falar que aquilo era loucura, que ele jamais faria uma coisa dessas, que Débora tinha passado dos limites.
Esperei com o coração aos pedaços, ainda guardando um fio de esperança de que o menino que eu criei ainda existisse em algum lugar dentro daquele homem. O silêncio durou alguns segundos, segundos que pareceram horas. E então Rodrigo falou: "E o quarto dela? Dá para fazer o escritório que eu sempre quis." O quarto dela. Meu quarto. O único espaço que eu tinha naquela casa que um dia foi comprada com o meu dinheiro. Já estavam planejando o que fazer com ele. Já estavam me apagando antes mesmo de eu sair. Débora riu baixinho. Isso. E com o dinheiro da aposentadoria, a gente finalmente respira. Não aguento mais viver contando moeda, Rodrigo. Sua mãe tem quase 4.000 por mês caindo na conta e fica guardando pra quê? Ela nem gasta com nada. Só fica aí, ocupando espaço, dando trabalho. Ocupando espaço, dando trabalho. Era assim que eu era vista. Não como mãe, não como avó, não como a mulher que tinha dado tudo por aquela família. Era um estorvo, um problema a ser resolvido. Uma presença incômoda que precisava ser removida. Ouvi Rodrigo suspirar. E depois, a frase que enterrou qualquer esperança que ainda restasse no meu coração. Tá bom, vamos fazer isso, mas tem que ser com cuidado para ninguém desconfiar. Meu filho tinha concordado. O menino que eu embalei tantas noites, que cuidei quando estava doente, que ajudei a se formar, que sustentei quando precisou, tinha acabado de concordar em me internar num asilo para ficar com meu dinheiro e transformar meu quarto em escritório. Fiquei ali, encostada na parede, sem conseguir me mover. As lágrimas desciam pelo meu rosto em silêncio, mas eu não fazia nenhum som. Não podia fazer. Se eles me descobrissem ali, tudo estaria perdido. Eu seria a velha maluca que fica escutando conversa dos outros, mais uma prova de que não batia bem da cabeça. Não sei quanto tempo fiquei parada naquele corredor. Podem ter sido minutos, pode ter sido uma hora. O tempo perdeu o sentido. Só sei que em algum momento ouvi as cadeiras se arrastando, os passos se afastando, as luzes se apagando. Eles tinham ido dormir. Tinham planejado destruir minha vida e ido dormir como se nada tivesse acontecido. Subi as escadas no escuro, segurando o corrimão com força, porque minhas pernas tremiam tanto que eu tinha medo de cair. Entrei no quarto, fechei a porta devagar e me sentei na beira da cama. Não chorei mais. As lágrimas tinham secado em algum momento entre o corredor e a escada. No lugar delas havia algo diferente. Algo que eu não sentia há muito tempo. Uma clareza, uma lucidez fria que cortava através da dor como uma lâmina. Olhei ao redor do quarto. As paredes que eu mesma tinha escolhido a cor, quando ajudei na reforma depois que eles compraram a casa. A cama que eu tinha trazido da minha antiga casa, a única peça de mobília que me restava de 40 anos de casamento. O criado mudo com a foto do meu marido Geraldo, que tinha partido 4 anos antes e me deixado sozinha no mundo. Sozinha. Essa era a verdade. Eu estava sozinha. Tinha um filho, tinha netos, tinha uma família inteira morando sob o mesmo teto e estava completamente sozinha. Porque família não é quem mora com você. Família é quem te respeita, quem te valoriza, quem te enxerga como ser humano e não como um problema a ser resolvido. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro, eu tomei uma decisão. Não ia chorar, não ia implorar, não ia confrontar ninguém, não ia dar a eles a satisfação de me ver derrotada. Ia fazer algo muito melhor, ia deixar acontecer, ia fingir que não sabia de nada. Ia interpretar o papel da velha confusa que eles achavam que eu era. E enquanto isso, ia preparar minha própria jogada. Porque se tinha uma coisa que 40 anos como professora de história me ensinaram, era que as maiores vitórias não vêm do confronto direto. Vêm da estratégia, da paciência, da capacidade de esperar o momento certo. Eles achavam que eu era uma velha fraca e indefesa. Achavam que podiam me manipular, me descartar, me jogar num canto e pegar meu dinheiro. Mas estavam prestes a descobrir que tinham subestimado completamente a mulher que eu era. Fechei os olhos naquela noite com o coração em pedaços, mas com a mente mais afiada do que nunca. A mãe que perdoava tudo, que engolia desaforos, que se fazia pequena para não incomodar, essa mulher tinha ficado no corredor escuro. Quem deitou naquela cama era outra Marlene, uma que eles nunca tinham conhecido. E que, muito em breve, eles jamais iriam esquecer.
O sol nasceu na manhã seguinte como se nada tivesse mudado. A luz entrou pela janela do quarto, os pássaros cantaram lá fora, o cheiro de café subiu da cozinha. Tudo igual. Tudo exatamente como todos os outros dias dos últimos 4 anos. Mas eu não era mais a mesma. Levantei da cama, lavei o rosto, me olhei no espelho. Havia olheiras fundas debaixo dos meus olhos, marcas de uma noite sem sono. Mas havia também algo mais. Um brilho diferente. Uma determinação que eu não via há muito tempo. Desci as escadas e entrei na cozinha com o mesmo sorriso de sempre. Débora estava fazendo café com aquela cara de sono mal-humorado que era sua marca registrada. Rodrigo lia alguma coisa no celular, sem levantar os olhos. Henrique e Amanda ainda dormiam, aproveitando o sábado sem escola. Bom dia, eu disse, com a voz mais natural que consegui. Débora murmurou um bom dia, sem me olhar. Rodrigo fez um aceno vago com a cabeça. Nada diferente do habitual. Eles não faziam ideia de que eu sabia. Não faziam ideia de que a mulher parada ali na cozinha era completamente diferente da que tinha ido dormir na noite anterior. Sentei na mesa, tomei meu café em silêncio e comecei a planejar. Cada gole era um passo da estratégia se formando na minha cabeça. Cada segundo de silêncio era uma peça se encaixando no lugar. Eles queriam uma velha maluca? Eu ia dar a eles exatamente isso. Ia esquecer as coisas. Ia deixar o fogão ligado. Ia perguntar a mesma coisa várias vezes. Ia alimentar cada suspeita, cada preocupação fingida, cada olhar de satisfação que eles trocariam pelas minhas costas. E enquanto isso, ia construir minha defesa. Ia procurar ajuda. Ia documentar cada abuso, cada humilhação, cada tentativa de me manipular. Ia juntar as provas que precisava. E quando chegasse a hora certa, ia mostrar para eles do que uma mulher de 68 anos era capaz. O café estava amargo naquela manhã, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia o gosto da esperança. Não a esperança de que as coisas fossem melhorar naquela casa. Essa já tinha acabado. Era a esperança de que eu ia sair daquela situação com minha dignidade intacta, com minha cabeça erguida, com a certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, ia me tratar como lixo e sair impune. Olhei para Rodrigo do outro lado da mesa. Meu filho, o homem que eu tinha criado com tanto amor, tanta dedicação, tanto sacrifício. E pela primeira vez, não senti raiva, não senti ódio. Senti apenas uma tristeza profunda, do tipo que não se expressa com lágrimas. A tristeza de perceber que o menino que você amou já não existe mais, que no lugar dele há um estranho que você mesma colocou no mundo. Mas tristeza não ia me paralisar. Não dessa vez. Dessa vez, eu ia transformar cada gota de dor em combustível. E quando a hora chegasse, eles iam entender que a pior coisa que podiam ter feito era me subestimar. Terminei meu café, levantei da mesa e comecei meu dia. Por fora, tudo igual. Por dentro, uma revolução silenciosa. O primeiro dia do resto da minha vida. E que vida seria essa? Para vocês entenderem como eu cheguei naquele corredor escuro, ouvindo meu próprio filho planejar me jogar fora, preciso voltar alguns anos no tempo. Preciso contar como uma mulher que tinha casa própria, aposentadoria garantida e uma vida inteira construída com suor e dignidade, acabou dormindo num quartinho nos fundos da casa que ela mesma pagou, pedindo licença para existir dentro da própria família. Tudo começou numa terça-feira de março, 4 anos antes daquela noite. Eu tinha 64 anos, estava casada há 43 com Geraldo e achava que conhecia o significado da palavra perda. Tinha perdido meus pais, tinha perdido amigos, tinha perdido alunos queridos ao longo dos meus 38 anos como professora. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela manhã. Geraldo acordou às 6, como fazia todos os dias. Eu ouvi quando ele foi para o banheiro. Ouvi o chuveiro ligando, ouvi ele cantarolando aquela música antiga que sempre cantava enquanto se arrumava. Fiquei na cama mais um pouco, aproveitando o calor dos lençóis, pensando no que ia fazer para o almoço. Era uma terça-feira comum, uma manhã igual a milhares de outras. Até que ouvi o barulho, um baque surdo, diferente de qualquer coisa que eu já tinha escutado. Levantei correndo, o coração já disparado antes mesmo de entender o que estava acontecendo.
Quando abri a porta do banheiro, encontrei Geraldo caído no chão, os olhos abertos, a mão no peito. Gritei o nome dele. Sacudi seus ombros. Liguei para o serviço de emergência com as mãos tremendo tanto que mal conseguia apertar os números. Os paramédicos chegaram em menos de 10 minutos, mas já era tarde. Infarto fulminante, disseram. Ele provavelmente não sentiu nada. Como se isso fosse consolo. Como se saber que ele não sofreu pudesse diminuir o buraco que se abriu no meu peito naquele momento. 43 anos de casamento terminaram numa terça-feira de manhã. Num banheiro com azulejos brancos, com ele usando a mesma toalha azul que eu tinha comprado no mês anterior. 43 anos de café da manhã juntos, de discussões bobas, de reconciliações silenciosas, de mãos dadas no sofá assistindo televisão. Tudo acabou num instante, sem aviso, sem despedida. O enterro foi 3 dias depois. Rodrigo veio de São Paulo com Débora e as crianças. Henrique tinha 8 anos na época. Amanda tinha 4. Eles mal entendiam o que estava acontecendo. Ficavam perguntando quando o vovô ia acordar. Eu não tinha forças nem para chorar direito. Estava anestesiada, funcionando no automático, cumprindo os rituais que precisavam ser cumpridos. Depois que todo mundo foi embora, fiquei sozinha naquela casa pela primeira vez em mais de 4 décadas. Os cômodos pareciam enormes. O silêncio era ensurdecedor. Cada canto tinha uma lembrança de Geraldo. A poltrona onde ele sentava para ler jornal. A caneca que ele usava para o café. O lado esquerdo da cama, ainda com a marca do corpo dele no colchão. Passou uma semana. Depois 2. Eu tentava me adaptar a essa nova realidade, mas era difícil. Acordava de madrugada, achando que ele estava ali. Fazia café para 2 por hábito. Comprava as frutas que ele gostava no mercado, só para lembrar na fila do caixa que ele já não estava mais lá para comer. Foi nesse estado que Rodrigo me encontrou quando apareceu numa sexta-feira à noite, sem avisar. Eu estava sentada na sala escura, olhando para a parede, sem nem ter acendido a luz. Ele ficou preocupado. Disse que eu não podia ficar assim, sozinha, naquela casa grande demais para uma pessoa só. Na época, achei que era carinho. Achei que era preocupação de filho. Hoje entendo que era o começo de um plano. Rodrigo ficou o fim de semana inteiro comigo. Conversamos muito. Ele me contou que as coisas não estavam fáceis em São Paulo. Tinha comprado uma casa nova com Débora num condomínio fechado, achando que a promoção no banco ia sair. Mas a promoção não veio e as parcelas estavam sufocando. R$ 4.200 por mês. Fora condomínio, fora a escola das crianças, fora as despesas normais. Eu ouvia com o coração de mãe. Meu filho estava sofrendo, estava preocupado, estava passando dificuldade. E eu ali, sozinha numa casa de 3 quartos que valia quase R$ 500 mil, com uma aposentadoria de R$ 3.800 por mês e economias no banco. Parecia injusto. Parecia egoísmo da minha parte. Foi aí que ele fez a proposta. Disse que tinha uma ideia que resolvia o problema dos dois. Eu venderia a casa, iria morar com eles e o dinheiro serviria para quitar o financiamento. Em troca, eu teria um quarto confortável, companhia o tempo todo e nunca mais precisaria me preocupar em envelhecer sozinha. Ele falava com tanta convicção, com tanto carinho aparente. Segurou minha mão, olhou nos meus olhos, disse que me amava e que não suportava me ver definhando sozinha naquela casa cheia de lembranças tristes. Disse que as crianças precisavam da avó por perto, que Débora ia adorar ter minha ajuda, que íamos ser uma família de verdade. Eu acreditei. Por que não acreditaria? Era meu filho. O menino que eu tinha criado, que eu conhecia desde o primeiro choro, desde a primeira palavra, desde o primeiro passo. Ele jamais me faria mal. Ele jamais me usaria. Ele me amava. Vendi a casa em menos de 2 meses. O mercado estava aquecido. Apareceu um comprador que pagou R$ 460 mil à vista. Rodrigo disse que precisava do dinheiro rápido para pegar um desconto na quitação do financiamento. Transferi 390 mil para a conta dele. Guardei 70 mil numa poupança no meu nome, para emergências. Fiz as malas. Doei móveis, roupas do Geraldo, objetos que não cabiam na nova vida. Guardei só o essencial, algumas fotos, a aliança de casamento, a cama que tínhamos comprado juntos nas bodas de prata. Chorei ao trancar a porta pela última vez.
Estava deixando para trás 40 anos de história. Mas estava indo para perto da minha família. Ia dar tudo certo. Não deu. Os primeiros meses até foram suportáveis. Eu me esforcei para me adaptar, para encontrar meu lugar naquela casa que não era minha. Acordava cedo, preparava o café da manhã, arrumava a cozinha, levava Henrique e Amanda para a escola quando Rodrigo e Débora saíam para o trabalho. Buscava na hora do almoço, fazia comida, ajudava com as tarefas. À noite, tentava não atrapalhar. Ficava no quarto lendo ou assistindo televisão baixinho. Mas Débora nunca me aceitou de verdade. Desde o primeiro dia, eu senti uma frieza nela que me incomodava. Não era grosseria aberta, não era briga, não era confronto. Era pior. Era um desprezo silencioso, constante, que se manifestava em pequenos gestos e comentários que pareciam inofensivos, mas que, somados, iam me corroendo por dentro. Ela reclamava da minha comida. Dizia que eu usava sal demais, que o tempero era forte demais, que ficava cheiro de fritura pela casa. Comecei a cozinhar mais leve, a abrir todas as janelas, a ligar o exaustor mesmo quando não precisava. Não adiantou. Sempre tinha algo errado. Reclamava do meu jeito de arrumar as coisas. Dizia que eu bagunçava a organização dela, que colocava as coisas nos lugares errados, que não entendia o sistema da casa. Passei a perguntar antes de guardar qualquer coisa, a pedir permissão para usar a própria máquina de lavar. Me sentia uma hóspede, não uma moradora. Reclamava da minha presença com as crianças. Dizia que eu mimava Henrique e Amanda demais, que deixava eles fazerem o que queriam, que estava estragando a educação que ela e Rodrigo davam. Comecei a me afastar dos netos, a brincar menos, a me envolver menos. Doía, mas era melhor do que ouvir mais críticas. E Rodrigo? Meu filho ficava no meio, sempre com aquela cara de desconforto, sempre tentando apaziguar. Quando eu reclamava dos comentários de Débora, ele dizia que eu estava sendo sensível demais, que ela era assim mesmo, direta, prática, que não era pessoal, que eu precisava me adaptar. Me adaptar. Essa palavra virou minha sentença. Eu tinha que me adaptar ao jeito dela de fazer as coisas, me adaptar aos horários dela, me adaptar às regras dela, me adaptar a ser invisível na casa que eu mesma tinha ajudado a pagar. Minha aposentadoria de R$ 3.800 virou contribuição para as despesas. No começo, Débora pediu R$ 1.000 por mês para ajudar com as contas. Parecia justo, mas logo virou 1.500, depois 2.000, depois 2.500. Sempre tinha uma despesa extra, uma conta que tinha vindo mais alta, um imprevisto que precisava ser coberto. Eu ia ficando com cada vez menos. R$ 1.300 por mês para mim. Parece muito, mas mal dava para comprar meus remédios de pressão e diabetes, um creme, uma roupa quando precisava e guardar alguma coisa para o futuro. Mas eu não reclamava. Não queria ser um peso ainda maior. Não queria dar motivo para mais olhares atravessados, mais suspiros impacientes. Comecei a comer no quarto muitas vezes. Não porque me proibissem de comer na mesa, mas porque o clima era tão pesado que a comida não descia. Débora fazia questão de demonstrar irritação com qualquer coisa. Se eu mastigava alto demais, se demorava demais para comer, se repetia o prato. Era mais fácil pegar um prato e subir para o quarto, em silêncio como um fantasma. As saídas de casa se tornaram meu respiro. Eu caminhava pelo bairro, sentava nos bancos da praça, conversava com outras senhoras que encontrava pelo caminho. Foi assim que conheci Dona Celina, uma colega dos tempos de magistério que tinha se mudado para a mesma região. Ela se tornou minha confidente, a única pessoa para quem eu conseguia contar o que estava vivendo. Celina ouvia, balançava a cabeça, me dava conselhos. Dizia que eu não devia aceitar aquilo, que precisava me impor, que era dona dos meus direitos. Mas eu tinha medo. Medo de confrontar e perder o pouco que tinha. Medo de ser expulsa e não ter para onde ir. Medo de ficar completamente sozinha no mundo. Os 70.000 da poupança foram diminuindo. No primeiro ano, Rodrigo me pediu emprestado 15.000 para trocar o carro. Disse que ia devolver em 6 meses. Nunca devolveu. No segundo ano, Débora precisou de 10.000 para uma emergência da família dela, uma cirurgia da mãe, ela disse. Nunca vi a cor desse dinheiro de volta. Aos poucos, minha reserva foi secando. Dos 70.000, restavam 45. E com ela, minha sensação de segurança ia embora também.
Eu me via cada vez mais dependente, sem casa própria, com economias minguando, sem alternativa. A aposentadoria ia quase toda para eles. O pouco que sobrava mal dava para existir. E a cada dia que passava, eu me sentia mais invisível, mais dispensável, mais velha. Passou 1 ano, 2, 3, 4. E eu fui me acostumando com aquela vida diminuída. Fui aceitando as migalhas de afeto, os olhares de tolerância, a sensação constante de estar sobrando. Fui me convencendo de que era assim mesmo, que eu devia ser grata por ter um teto, que pelo menos não estava num asilo. Um asilo. Que ironia! Eu tinha tanto medo de acabar num asilo que aceitei viver como prisioneira na casa do meu próprio filho. Achava que aquele era o pior cenário possível. Não sabia que o pior ainda estava por vir. E ele veio. Naquela noite de quinta-feira, naquele corredor escuro, naqueles sussurros que despedaçaram o que restava do meu coração de mãe, descobri que o teto que eu tanto agradecia estava prestes a ser tirado de mim. Descobri que a família que eu tanto protegi estava planejando me descartar. Descobri que os 4 anos de humilhação silenciosa eram só o aquecimento para o golpe final. Mas descobri também outra coisa. Descobri que ainda havia fogo dentro de mim, que debaixo de toda aquela resignação, de toda aquela aceitação, de toda aquela passividade forçada, ainda existia uma mulher com dignidade. Uma mulher que não ia aceitar ser jogada fora como lixo. Naquela noite, enquanto eles dormiam tranquilos depois de planejar minha destruição, eu fiquei acordada fazendo planos também. Só que os meus planos não envolviam asilo, nem procuração, nem roubar de ninguém. Os meus planos envolviam justiça. E justiça, como eu ia mostrar para eles muito em breve, tem um preço. Na manhã seguinte àquela noite no corredor, eu acordei com uma clareza que não sentia há anos. Era como se alguém tivesse ligado uma luz dentro da minha cabeça, iluminando cada canto escuro onde eu tinha escondido minha própria força. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. E mais importante, sabia exatamente como fazer. O primeiro passo era continuar sendo a Marlene que eles conheciam. A Marlene dócil, calada, que abaixava a cabeça e pedia desculpas por existir. Mas agora, cada gesto de submissão seria calculado. Cada esquecimento seria proposital. Cada momento de confusão seria uma peça no tabuleiro que eu estava montando. Desci para o café da manhã naquele sábado e encontrei Débora na cozinha, arrumando a bolsa para sair. Ela mal me olhou quando entrei, ocupada demais conferindo se tinha tudo o que precisava. Rodrigo estava na sala, assistindo televisão com o Henrique. Amanda ainda dormia, como toda criança de 8 anos num sábado de manhã. "Bom dia", eu disse, com a voz mansa de sempre. Débora murmurou algo em resposta. Eu fui até o armário, peguei uma xícara e então parei. Fiquei olhando para o armário com a porta aberta, como se tivesse esquecido o que estava fazendo ali. Contei mentalmente até 10, deixando o silêncio se estender. "O que foi, dona Marlene?" Débora perguntou, já com aquele tom de impaciência que eu conhecia tão bem. Eu vim pegar alguma coisa, mas não lembro o quê. Dei uma risadinha sem graça, coçando a cabeça como uma velha desorientada. "Acho que a idade tá chegando mesmo, né?" Vi o brilho nos olhos dela. Um brilho de satisfação mal disfarçada, como um gato que vê o rato entrando na armadilha. Ela trocou um olhar rápido com Rodrigo, que tinha aparecido na porta da cozinha atraído pelo silêncio estranho. E eu percebi que eles estavam catalogando. Cada esquecimento meu era uma prova para o dossiê que estavam montando contra mim. Perfeito. Era exatamente isso que eu queria. Durante aquela primeira semana, me dediquei a ser a velha confusa que eles esperavam. Na segunda-feira, deixei o fogão ligado depois de fazer o almoço. Não com fogo alto, não a ponto de ser perigoso, mas o suficiente para ser encontrado. Débora chegou do trabalho por volta das 6 e encontrou a boca acesa. Já fria, mas ainda ligada. O escândalo que ela fez acordou até os vizinhos. Disse que eu ia colocar fogo na casa, que não dava para confiar em mim sozinha, que ela não podia trabalhar em paz sabendo que tinha uma pessoa assim cuidando dos filhos dela. Rodrigo tentou acalmar, mas eu vi no olhar dele aquela satisfação disfarçada. Mais uma prova. Mais um argumento para o plano deles. Pedi desculpas com a cabeça baixa, a voz trêmula. Por dentro, estava contando os pontos. Na quarta-feira,
Perguntei 3 vezes seguidas que horas Henrique tinha aula de natação. A primeira vez, Rodrigo respondeu olhando para o celular, distraído. A segunda vez, ele levantou os olhos com irritação mal disfarçada. A terceira vez, ele largou o celular na mesa com um suspiro pesado e olhou para Débora com aquele olhar que casais têm quando confirmam algo que já sabiam. Mãe, eu já falei. 3 vezes, às 4 da tarde. Ah, desculpa, filho. É que minha cabeça anda tão cansada ultimamente. Na sexta-feira, esqueci onde tinha guardado minha própria bolsa e passei 1 hora procurando pela casa toda, mesmo sabendo exatamente que ela estava dentro do guarda-roupa, no mesmo lugar de sempre. Revirei a sala, a cozinha, o banheiro, fazendo questão de parecer cada vez mais desesperada e confusa. Débora me ajudou a procurar com uma solicitude falsa que me deu náuseas. Ela abria gavetas que eu já tinha aberto, olhava embaixo de almofadas, perguntava com aquela voz melosa se eu não lembrava mesmo onde tinha deixado. Mantive a expressão de velha desorientada até encontrarmos a bolsa exatamente onde eu sabia que estava. Nossa, que alívio, eu disse, apertando a bolsa contra o peito. Não sei o que está acontecendo comigo, Débora. Tô ficando tão esquecida. É normal na sua idade, dona Marlene, ela respondeu, e eu quase pude ver as engrenagens girando na cabeça dela. Talvez a senhora precise de acompanhamento, sabe, profissional. A cada dia eu via a confiança deles crescer. Eles achavam que o plano estava funcionando sozinho, que eu estava mesmo perdendo a cabeça, que logo seria fácil convencer qualquer um de que eu precisava de cuidados especiais. O que eles não sabiam é que enquanto eu fingia ser fraca dentro daquela casa, eu estava construindo minha fortaleza do lado de fora. Foi no segundo dia, um domingo, que eu coloquei a segunda parte do meu plano em ação. Esperei Rodrigo e Débora levarem as crianças para o clube, como faziam todo domingo de manhã. Assim que o carro saiu da garagem e virou a esquina, peguei meu celular e liguei para Dona Celina. Celina, preciso da sua ajuda. É urgente. Ela percebeu pelo meu tom que era sério. Não fez perguntas pelo telefone, só disse para eu ir até a casa dela. Meia hora depois, eu estava sentada na sala dela, com uma xícara de chá nas mãos, tremendo, contando tudo. O plano que tinha ouvido, os sussurros na cozinha, a procuração que queriam me fazer assinar, o asilo que já estava reservado. Celina ouviu em silêncio, os olhos arregalados, a mão na boca. Quando terminei, ela ficou alguns segundos sem conseguir falar. Eu vi lágrimas se formando nos olhos dela. Marlene, isso é crime. Isso é crime contra idoso. Como seu próprio filho pode fazer uma coisa dessas? Eu sei, por isso preciso de ajuda. Você não tem uma filha advogada? Celina confirmou com a cabeça, já se levantando. A filha dela, Fernanda, era especializada em direito de família e tinha se envolvido nos últimos anos com casos de proteção ao idoso. Tinha até dado palestra sobre o assunto na associação de bairro. Era exatamente o que eu precisava. Vou ligar para ela agora mesmo, Celina disse, já pegando o telefone. Ela vai te ajudar, Marlene. Eu prometo que vai. Doutora, Fernanda me recebeu na segunda-feira à tarde, num escritório pequeno, mas organizado no centro da cidade. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos num coque prático, olhar atento por trás de óculos de armação fina e voz firme. Quando contei minha história, ela não demonstrou surpresa nem piedade. Demonstrou algo muito melhor: indignação profissional. Dona Marlene, o que a senhora está descrevendo é tipificado no Estatuto do Idoso como violência patrimonial e psicológica. A tentativa de internação forçada, combinada com a apropriação dos seus bens, pode configurar até estelionato qualificado. Eu ouvia cada palavra com atenção. Durante 40 anos, ensinei história para adolescentes que achavam que nunca iam precisar daquilo. Agora era eu quem estava aprendendo, e cada informação era uma arma no meu arsenal. O que eu posso fazer? Perguntei. Doutora Fernanda se inclinou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Primeiro, precisamos documentar tudo. A senhora disse que eles querem que assine uma procuração. Quando isso acontecer, não assine, mas também não recuse de forma definitiva. Ganhe tempo. E, se possível, fotografe o documento. Ela continuou explicando a estratégia. Eu devia anotar cada incidente num caderno, com data e hora. Cada comentário maldoso,
cada pressão para assinar documentos, cada ameaça velada. Isso serviria como prova de um padrão de comportamento abusivo. Segundo, ela disse, vamos preparar uma ação preventiva. A senhora mencionou que usou o dinheiro da venda da sua casa para quitar o imóvel deles. Isso significa que a senhora tem direito a uma parte dessa propriedade, mesmo que não esteja no seu nome. É o que chamamos de contribuição indireta para a aquisição do bem. Meus olhos se arregalaram. Eu não sabia disso. Sempre achei que, como o dinheiro tinha sido uma ajuda, eu não tinha direito a nada, que tinha dado de presente e pronto. Tem mais, doutora Fernanda continuou, e eu vi um brilho nos olhos dela. Se eles tentarem internar a senhora alegando incapacidade mental, podemos entrar com um pedido de interdição. Não contra a senhora, contra eles. Como assim, doutora? Interdição é um instrumento jurídico que normalmente se usa para proteger pessoas que não podem gerir a própria vida. Mas também pode ser usado de forma preventiva para impedir que terceiros tomem decisões fraudulentas sobre os bens de alguém. Se provarmos que seu filho e sua nora estão tentando se apropriar do seu patrimônio através de fraude, podemos pedir que a justiça os impeça de tomar qualquer decisão financeira relacionada à senhora. Era uma reviravolta que eu não esperava. A ferramenta que eles queriam usar contra mim podia ser virada contra eles. O caçador virando caça. Mas para isso, a advogada alertou, precisamos de provas concretas. O plano que a senhora ouviu é a palavra da senhora contra a deles. Precisamos de algo mais sólido. Um documento, uma gravação, alguma coisa. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça fervilhando. Precisava de provas. Precisava de algo concreto que mostrasse a intenção deles de me prejudicar. E a oportunidade apareceu mais rápido do que eu imaginava. Foi numa quinta-feira à noite, exatamente uma semana depois da noite em que ouvi o plano original. Eu estava no meu quarto, fingindo assistir televisão, quando ouvi batidas leves na porta. Era Débora. Ela entrou com um sorriso que nunca tinha usado comigo antes. Um sorriso doce, artificial, que me causou arrepios na espinha. Dona Marlene, posso conversar com a senhora um minutinho? Ela sentou na beirada da minha cama, segurando alguns papéis. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra, de velha cansada assistindo novela. Sabe como é? A gente estava vendo umas coisas aqui. Documentos, essas coisas chatas de adulto. Ela riu, como se estivesse falando com uma criança. E o Rodrigo me pediu para pedir sua ajuda num negócio. Ela me estendeu os papéis. Eu peguei com as mãos levemente trêmulas, não de medo, mas de expectativa. Era isso. Era a procuração. É só uma coisa boba, Débora continuou, ainda com aquele sorriso de cobra. Tipo uma autorização para o Rodrigo poder te ajudar com as coisas do banco. Sabe como é? Fila de banco é muito cansativa para a senhora. E assim ele pode resolver tudo para você sem precisar te incomodar. Olhei para o documento. Era exatamente o que doutora Fernanda tinha previsto. Uma procuração ampla, geral e irrestrita, que dava a Rodrigo poderes totais sobre minhas finanças. Com aquela assinatura, ele podia movimentar minha conta, sacar minha aposentadoria, vender qualquer bem no meu nome. Era a chave para me deixar completamente nas mãos deles. Fingi que estava lendo, embora meus olhos mal conseguissem focar nas palavras de tanta adrenalina. Nossa, Débora, tem tanta letra miúda aqui. Forcei uma risada de velha confusa. Meus óculos não estão dando conta? Será que você pode me explicar direito o que está escrito? Vi um lampejo de irritação passar pelo rosto dela, mas ela se controlou. É só uma autorização, dona Marlene. Nada demais. Para facilitar sua vida. Entendo. Cocei a cabeça, olhando para o papel como se fosse um enigma. Mas sabe que hoje eu tô com uma dor de cabeça terrível? Acho que é da pressão. Será que posso ler com calma amanhã e assino no fim de semana? A mandíbula de Débora travou por uma fração de segundo. Eu vi a raiva passar pelos olhos dela como um relâmpago. Mas ela se controlou e manteve o sorriso. Claro, dona Marlene. Sem pressa. Fica com a senhora e assina quando tiver melhor. Ela saiu do quarto e eu esperei ouvir os passos dela se afastando no corredor. Então, com as mãos tremendo de verdade agora, peguei meu celular e fotografei cada página daquele documento. Frente e verso. Ampliei as partes importantes. Verifiquei se as fotos tinham ficado nítidas.
Mandei tudo para a doutora Fernanda por mensagem, junto com um resumo do que tinha acontecido. A resposta dela veio em menos de 10 minutos. Perfeito. É exatamente o que precisávamos. Não assine nada. Amanhã protocolamos tudo. Naquela noite, deitada na cama, eu olhei para o teto e senti algo que não sentia há muito tempo. Não era alegria, não era satisfação. Era poder. O poder de quem sabe que tem as cartas certas na mão e está só esperando o momento certo de jogar. Eles achavam que eu era uma velha fraca, confusa, fácil de manipular. Achavam que podiam me descartar como lixo e ficar com tudo que eu tinha construído em uma vida inteira de trabalho. Mas estavam prestes a descobrir que tinham cometido o maior erro de suas vidas. Porque não existe nada mais perigoso do que uma mulher que perdeu a única coisa que ainda aprendia: a ilusão de ser amada. O que restava era uma mulher de 68 anos, com uma aposentadoria, R$ 45 mil na poupança, uma advogada competente e uma determinação de aço. Na manhã seguinte, devolvi a procuração para Débora, dizendo que tinha lido, mas ainda estava com dúvidas. Ela mal conseguiu disfarçar a frustração, mas concordou, achando que era só questão de tempo até a velha confusa ceder. Pobre Débora. Ela não fazia ideia de que aquela velha confusa já tinha advogado, provas documentadas e um plano que ia virar a vida dela de cabeça para baixo. A contagem regressiva tinha começado. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada manhã eu acordava naquela casa, sabendo que era uma estranha entre inimigos. Cada café da manhã era uma encenação. Cada sorriso, uma máscara. Eu olhava para Rodrigo e Débora e via duas pessoas que eu não conhecia mais, planejando minha destruição enquanto passavam a manteiga no pão. Mas eu também estava planejando. E meu plano estava quase pronto. Doutora Fernanda trabalhou rápido. Na segunda-feira, após eu ter fotografado a procuração, ela me chamou no escritório para uma reunião que durou quase 3 horas. Trouxe uma pasta grossa cheia de documentos, certidões, extratos, tudo que tinha conseguido levantar sobre a situação. Dona Marlene, consegui informações importantes, ela disse, abrindo a pasta sobre a mesa. A casa onde a senhora mora está avaliada atualmente em cerca de R$ 650 mil. O mercado valorizou bastante naquela região nos últimos anos. 650 mil. Eu tinha transferido 390 mil para quitar o financiamento 4 anos antes. Isso significava que minha contribuição representava mais de 60% do valor original de compra. Pela lei, Fernanda continuou, a senhora tem direito a pelo menos 40% desse imóvel, considerando a contribuição direta que fez para a quitação. Isso dá aproximadamente R$ 260 mil. 260 mil. Era mais dinheiro do que eu jamais tinha imaginado recuperar. Era o suficiente para comprar um apartamento próprio, para viver com dignidade pelo resto dos meus dias, para nunca mais depender de ninguém. Mas tem mais, a advogada disse, e eu vi aquele brilho nos olhos dela que já estava aprendendo a reconhecer. Analisei a procuração que a senhora fotografou. Ela foi redigida de forma claramente abusiva, com poderes amplos demais que não se justificam para uma simples ajuda bancária. Isso, combinado com as anotações que a senhora fez dos episódios de pressão psicológica, configura um padrão claro de tentativa de apropriação indébita. Ela me mostrou o documento que tinha preparado. Era o pedido de interdição preventiva, mas não contra mim, contra Rodrigo. O documento alegava que meu filho estava tentando se apropriar dos meus bens através de fraude e pedia que a justiça o impedisse de tomar qualquer decisão financeira relacionada ao meu patrimônio. Quando isso for protocolado, Fernanda explicou, seu filho vai ser notificado oficialmente. Ele não vai poder movimentar nada seu, não vai poder usar procuração nenhuma, não vai poder fazer absolutamente nada sem autorização judicial. Eu olhava para aqueles papéis e sentia uma mistura estranha de emoções. Por um lado, havia satisfação em ver que eu tinha opções, que não estava tão desamparada quanto eles achavam. Por outro, havia uma tristeza profunda. Aquele documento era a prova definitiva de que meu filho tinha se tornado meu adversário, que eu precisava me defender dele como me defenderia de um estranho. Tem certeza de que é isso que a senhora quer? Fernanda perguntou, percebendo minha hesitação.
Uma vez protocolado, não tem volta. Vai virar um processo judicial, com todas as consequências que isso traz. Fechei os olhos por um momento. Pensei em Rodrigo bebê, dormindo no meu colo. Pensei nele criança, correndo pela casa, me chamando de mãe com aquela voz fina. Pensei no adolescente que me dava trabalho, mas que eu amava com todas as minhas forças. Pensei no homem que ele tinha se tornado, planejando me jogar num asilo para ficar com meu dinheiro. Abri os olhos e olhei para Fernanda. Protocola. Voltei para casa naquela tarde com uma calma estranha. A decisão estava tomada. Os documentos seriam protocolados na sexta-feira e a notificação seria entregue no sábado de manhã. Eu tinha mais 4 dias vivendo naquela casa, fingindo que tudo estava normal, antes que a tempestade chegasse. Mas Débora não ia me dar esses 4 dias em paz. Na quarta-feira à noite, ela apareceu no meu quarto novamente. Dessa vez, não tinha sorriso nenhum no rosto. Tinha irritação mal disfarçada. Dona Marlene, a senhora já teve tempo de ler aquele documento? Eu estava sentada na cama, fingindo ler um livro. Coloquei o livro de lado com calma, ganhando tempo. Ah, aquele papel? Li sim, filha, mas confesso que não entendi muita coisa. Tem tanta palavra difícil. É só uma procuração, Dona Marlene. O tom dela era mais duro agora, menos paciente. Pro Rodrigo poder te ajudar com o banco. A senhora não confia no seu próprio filho? Era uma armadilha. Se eu dissesse que não confiava, ela ia usar isso contra mim. Se eu dissesse que confiava, ela ia pressionar para eu assinar. Claro que confio. Eu disse com a voz mais mansa que consegui. É que minha irmã, a Zilda, disse que é bom sempre mostrar esses documentos para alguém entendido antes de assinar. A senhora sabe como é, né? A gente tem que ter cuidado com essas coisas de banco. Inventei a irmã Zilda na hora. Nem tinha irmã, mas Débora não sabia disso. Vi a frustração passar pelo rosto dela. E quando a senhora pretende fazer isso? Mostrar para sua irmã? Ah, ela vem me visitar no fim de semana que vem. Aí aproveito e mostro para ela. Se ela disser que tá tudo certo, assino na hora. 1 semana. Eu estava comprando 1 semana. Mas, na verdade, só precisava de mais 3 dias. Sexta-feira, os documentos seriam protocolados. Sábado, a notificação chegaria. E tudo mudaria. Débora saiu do quarto visivelmente irritada. Eu ouvi quando ela foi reclamar com Rodrigo na sala, a voz abafada, mas o tom claramente alterado. Não consegui ouvir as palavras, mas imaginei o conteúdo. A velha estava enrolando. A velha estava dando trabalho. A velha precisava ser pressionada. Na quinta-feira, a pressão aumentou. Rodrigo veio falar comigo pessoalmente, coisa que ele raramente fazia. Apareceu no meu quarto depois do jantar, com aquela cara de filho preocupado que ele sabia fazer tão bem. Mãe, posso conversar com a senhora? Ele sentou na cadeira do canto do quarto, as mãos entrelaçadas, o olhar supostamente cheio de carinho. Eu conhecia aquela postura. Era a mesma que ele usava quando queria alguma coisa de mim. Claro, filho. O que foi? A Débora me contou que a senhora está com dúvidas sobre aquela procuração. Eu queria explicar pessoalmente, para a senhora ficar tranquila. Ele passou os próximos 20 minutos tentando me convencer. Disse que era só uma formalidade, que ia facilitar minha vida, que eu não precisava mais enfrentar fila de banco, que ele ia cuidar de tudo para mim. A cada argumento, eu acenava com a cabeça, fingia considerar, fazia perguntas bobas que qualquer velha confusa faria. Por dentro, eu estava contando as horas. Filho, eu entendo tudo que você está falando, eu disse quando ele finalmente parou. E eu agradeço sua preocupação. Mas deixa eu só mostrar para Zilda no fim de semana, tá? Só para ela me explicar com as palavras dela. Aí, eu assino sem problema. Vi a mandíbula dele travar, igual a de Débora. Eles eram tão parecidos nesse aspecto. A mesma impaciência, a mesma dificuldade em aceitar que as coisas não saíam do jeito deles. Tá bom, mãe, mas não demora muito, tá? Essas coisas de banco têm prazo. Ele saiu do quarto e eu respirei fundo. Mais um dia. Só mais um dia. Na sexta-feira de manhã, eu saí de casa cedo, dizendo que ia caminhar na praça. Era minha rotina de sempre, então ninguém estranhou. Mas em vez de ir para a praça, fui direto para o escritório da doutora Fernanda. Quando cheguei, ela já tinha tudo pronto. Os documentos estavam impressos, revisados, prontos para protocolar. Eu assinei onde precisava assinar,
Coloquei minha digital onde precisava colocar e vi quando ela separou tudo em pastas organizadas. Vou protocolar hoje à tarde, ela disse. A notificação vai ser expedida ainda hoje e entregue amanhã de manhã. A senhora tem certeza de que quer estar em casa quando isso acontecer? Eu pensei por um momento. Podia ir para a casa de Dona Celina, esperar a poeira baixar, evitar o confronto. Mas não. Eu tinha passado 4 anos evitando confrontos, abaixando a cabeça, me escondendo. Dessa vez não. Vou estar lá, eu disse. Quero ver a cara deles. Fernanda assentiu com um meio sorriso. Então eu vou junto. Às 9 da manhã, estarei na porta da sua casa com o oficial de justiça. Voltei para casa naquela tarde e passei o resto do dia em silêncio. Fiz o jantar como sempre. Comi com a família como sempre. Assisti televisão no meu quarto como sempre. Tudo igual. Tudo exatamente como nos últimos 4 anos. Mas eu sabia que era a última vez. Naquela noite, depois que a casa ficou em silêncio, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Arrumei minha mala. Não tudo, só o essencial. Roupas para uma semana, meus documentos, meus remédios, a foto do Geraldo que ficava no criado mudo. Coloquei a mala no fundo do guarda-roupa, escondida, pronta para quando eu precisasse. Depois, sentei na beira da cama e olhei ao redor daquele quarto. 4 anos da minha vida tinham se passado ali. 4 anos sendo invisível, sendo tolerada, sendo tratada como um peso. 4 anos engolindo humilhações, aceitando migalhas, pedindo desculpas por existir. Amanhã, tudo isso acabaria. Eu não sabia exatamente como seria. Não sabia como o Rodrigo ia reagir, o que Débora ia dizer, como as crianças iam ficar. Mas sabia uma coisa. Eu não ia mais abaixar a cabeça. Não ia mais pedir licença para viver. Não ia mais aceitar ser tratada como lixo por pessoas que deviam me amar. Deitei na cama e fechei os olhos, mas não consegui dormir. A adrenalina corria nas minhas veias, o coração batia mais forte que o normal. Fiquei olhando para o teto, contando as horas, esperando o amanhecer. Às 6 da manhã, eu já estava de pé. Tomei banho, me vesti com uma das minhas melhores roupas, arrumei o cabelo com cuidado. Se aquele ia ser o dia mais importante da minha vida, eu ia enfrentá-lo de cabeça erguida. Desci para a cozinha e preparei o café como sempre. Rodrigo e Débora apareceram por volta das 7h30, ainda de pijama, com aquela cara de sono de sábado. Henrique e Amanda continuavam dormindo. Bom dia, eu disse, servindo o café. Bom dia, eles responderam em uníssono sem me olhar direito. Sentamos à mesa. Eu tomando meu café, eles mexendo nos celulares. Tudo normal. Tudo exatamente igual a todos os outros sábados. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Às 8h45, eu me levantei da mesa. Vou lá para a sala, eu disse. Tô esperando uma visita. Rodrigo levantou os olhos do celular pela primeira vez. Visita? Que visita? Uma amiga, eu respondi vagamente. A gente combinou de tomar um café. Ele deu de ombros e voltou para o celular. Débora nem se deu ao trabalho de perguntar nada. Fui para a sala e sentei no sofá, de frente para a porta. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir da cozinha. As mãos tremiam levemente, mas não de medo, de expectativa, de antecipação, de algo que eu só podia chamar de justiça chegando. Às 9h em ponto, a campainha tocou. Eu me levantei devagar, respirei fundo e fui abrir a porta. Do outro lado estava a doutora Fernanda, impecável num terno escuro, segurando uma pasta preta. Ao lado dela, um homem de meia-idade que se identificou como oficial de justiça. Os dois me cumprimentaram com um aceno discreto. Pode entrar, eu disse, abrindo a porta completamente. Eles entraram na sala no mesmo momento em que Rodrigo aparecia no corredor, atraído pelo som de vozes estranhas. Mãe, quem são essas pessoas? Eu me virei para ele com uma calma que eu mesma não sabia que tinha. Olhei nos olhos do meu filho, aquele homem que um dia foi meu menino, e disse as palavras que iam mudar tudo. São as pessoas que vão explicar para você, Rodrigo, o que acontece quando um filho tenta internar a própria mãe num asilo para ficar com o dinheiro dela. O rosto dele ficou branco, completamente branco. E naquele momento, eu soube que a tempestade tinha finalmente chegado. O rosto de Rodrigo ficou branco, completamente branco. Mas foi o que aconteceu em seguida que eu nunca vou esquecer. Ele deu um passo para trás,
como se as palavras que eu tinha acabado de dizer fossem um soco no peito. Depois, outro passo. E então eu vi. Vi os joelhos dele dobrarem. Vi a mão direita buscar apoio na parede. Vi o corpo inteiro escorregar até ele ficar meio sentado, meio caído, encostado no batente da porta. As pernas do meu filho tinham falhado. Literalmente falhado. O homem que planejou me jogar num asilo não conseguia mais ficar de pé. Débora apareceu correndo da cozinha, atraída pelo barulho. Quando viu Rodrigo no chão e as duas pessoas de terno na sala, ela estancou. Os olhos dela foram de mim para o oficial de justiça, do oficial para a doutora Fernanda, da advogada de volta para mim. O que está acontecendo aqui? A voz dela saiu esganiçada, quase um grito. O oficial de justiça se adiantou, com aquela calma profissional de quem já viu muita coisa na vida. Senhora Débora Fonseca de Almeida? Ela confirmou com a cabeça, os olhos arregalados. A senhora também está sendo notificada. Há uma ação de interdição preventiva movida por Marlene Aparecida Fonseca contra seu marido e uma ação de reconhecimento de copropriedade do imóvel onde residem, além de pedido de ressarcimento de valores. Débora olhou para mim como se eu tivesse acabado de cravar uma faca nas costas dela. A máscara de nora educada caiu completamente. O que apareceu no lugar foi ódio puro. A senhora é louca! Ela apontou o dedo para mim, a mão tremendo. Louca! A gente cuida da senhora há 4 anos e é assim que agradece? Doutora Fernanda deu um passo à frente, se colocando entre nós. Senhora Débora, aconselho que mantenha a calma. Qualquer ameaça ou agressão verbal será documentada e pode agravar a situação de vocês. Agravar? Agravar? Débora estava perdendo o controle completamente. Essa velha tá inventando coisas. A gente nunca fez nada contra ela. Ela que é ingrata, que não reconhece tudo que fizemos. Foi aí que eu falei, com a voz mais calma que já saiu da minha boca. Débora, eu ouvi vocês. Naquela quinta-feira à noite, há 2 semanas, eu desci para pegar água e ouvi tudo. O plano de me internar, a procuração, o asilo que você já tinha ligado, o quarto que ia virar escritório. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Débora abriu a boca, mas nenhum som saiu. Rodrigo, ainda encostado na parede, olhou para mim com olhos de animal encurralado. Mãe. A voz dele era um fio. Mãe, não era assim. A senhora entendeu errado. A gente só queria... O quê, Rodrigo? Eu dei um passo na direção dele. Queria o quê? Me ajudar? Me proteger? Então por que a procuração dava poderes totais sobre todas as minhas finanças? Por que vocês queriam me internar em vez de conversar comigo? Ele não tinha resposta. Claro que não tinha. Doutora Fernanda aproveitou o silêncio para explicar os termos da ação. Disse que, a partir daquele momento, Rodrigo não podia tomar nenhuma decisão financeira relacionada a mim sem autorização judicial. Que o imóvel onde moravam seria alvo de perícia para determinar minha participação na compra. Que eles teriam 30 dias para apresentar defesa, mas que as provas reunidas eram consistentes. Enquanto ela falava, eu observava Rodrigo, meu filho. O bebê que eu embalei tantas noites, o menino que corria para mim quando tinha medo, o adolescente que me dava trabalho, mas que eu amava incondicionalmente. Onde estava aquele menino? Em que momento ele tinha se transformado nesse homem que planejava se livrar da própria mãe? Quando a advogada terminou, eu me virei e fui para o meu quarto. Abri o guarda-roupa e peguei a mala que tinha preparado na noite anterior. Já estava tudo ali. Minhas roupas, meus documentos, meus remédios, a foto do Geraldo. Quando voltei para a sala com a mala na mão, Débora entendeu. A senhora vai embora? Pela primeira vez, havia algo além de raiva na voz dela. Havia medo. Medo de perder a empregada gratuita, a babá de plantão, a fonte de renda que bancava parte das despesas. Vou, eu respondi simplesmente. E as crianças? Ela tentou usar meu ponto fraco. Henrique e Amanda vão sofrer muito. Eles amam a senhora, dona Marlene. A senhora vai abandonar seus próprios netos? Eu parei na porta e olhei para ela. Não estou abandonando ninguém, Débora. Estou me salvando. E quando Henrique e Amanda crescerem, vão entender. Vão entender que a avó deles não era uma velha maluca que precisava ser internada. Era uma mulher que escolheu sua própria dignidade. Fui até o corredor dos quartos. As crianças tinham acordado com a gritaria e estavam paradas na porta do quarto delas,
com aqueles rostinhos assustados de quem não entende o que está acontecendo. Me abaixei na frente deles e segurei as mãos de cada um. Vovó precisa ir embora por um tempo, eu disse, com a voz mais doce que consegui. Mas não é porque eu não amo vocês. Eu amo vocês mais do que tudo nesse mundo. E vou continuar vendo vocês, tá? Só que agora a vovó vai morar em outro lugar. Henrique, com seus 12 anos, parecia entender mais do que demonstrava. Ele me abraçou forte e disse baixinho no meu ouvido: Eu sei que eles tratavam a senhora mal, vovó. Eu via. Aquelas palavras me partiram e me curaram ao mesmo tempo. Meu neto via. Ele sabia. E não me julgava. Amanda, com seus 8 anos, só chorou e pediu para eu não ir. Prometi que ia visitá-la, que íamos tomar sorvete juntas, que nada ia mudar o amor que eu sentia por ela. Não sei se ela entendeu, mas ela assentiu com a cabeça e me deu um beijo molhado de lágrimas. Levantei, peguei minha mala e fui em direção à porta. Rodrigo ainda estava encostado na parede, mas tinha conseguido se levantar. Quando passei por ele, ele segurou meu braço. Mãe, por favor, vamos conversar. Não precisa ser assim. Olhei para a mão dele no meu braço. Depois, olhei nos olhos dele. Rodrigo, durante 4 anos eu tentei conversar. Tentei dizer que estava infeliz, que me sentia invisível, que precisava de respeito. E o que você fazia? Dizia que eu era sensível demais, que eu precisava me adaptar, que a Débora era só prática. Ele tentou interromper, mas eu continuei. Você escolheu ela, filho. Em cada discussão, em cada conflito, em cada momento que precisou decidir, você escolheu ela. E na hora de planejar me jogar num asilo para ficar com meu dinheiro, você escolheu ela de novo. Então agora eu estou escolhendo também. Estou escolhendo eu mesma. Tirei o braço dele gentilmente, mas com firmeza. Quando você quiser conversar de verdade, sabe onde me encontrar. Mas não vai ser hoje. Hoje eu vou embora. E dessa vez, quem decide quando e como a gente se fala sou eu. Saí pela porta da frente, passei pelo jardim onde tantas vezes tinha me sentido um estorvo e entrei no carro da doutora Fernanda, que tinha oferecido me levar até a casa de Dona Celina. Quando o carro virou a esquina e a casa sumiu no retrovisor, eu finalmente respirei. Respirei de verdade, como não respirava há 4 anos. O peso que saiu dos meus ombros naquele momento era quase físico. Celina me recebeu com um abraço que durou vários minutos. Ela tinha preparado o quarto de hóspedes com lençóis limpos, flores na mesinha e uma bandeja com chá e biscoitos. Pequenos gestos de carinho que eu tinha esquecido que existiam. Passei as primeiras semanas na casa dela, enquanto o processo corria e eu organizava minha nova vida. Com os 45 mil da poupança e um adiantamento que doutora Fernanda conseguiu negociar, dei entrada num apartamento pequeno num bairro tranquilo. 2 quartos, uma sala com varanda, uma cozinha onde eu podia cozinhar do meu jeito, com o tempero que eu quisesse, sem ninguém reclamando. O processo durou 4 meses. No final, a justiça reconheceu meu direito a 38% do imóvel, um pouco menos do que esperávamos, mas ainda assim uma vitória. Rodrigo e Débora tiveram que vender a casa para me pagar. Recebi R$210 mil, o suficiente para quitar meu apartamento e ainda guardar uma reserva confortável. Soube por terceiros que eles se mudaram para um apartamento alugado num bairro mais simples, que brigavam muito, que se culpavam mutuamente pelo que tinha acontecido, que Débora ameaçou ir embora várias vezes. Não senti alegria com essas notícias, mas também não senti culpa. O que aconteceu com eles foi consequência das escolhas deles, não das minhas. Henrique me procurou 3 meses depois da mudança. Apareceu na portaria do meu prédio num sábado de manhã, sozinho, dizendo que tinha pegado 2 ônibus para me encontrar. Passamos a tarde inteira conversando. Ele me contou como estava sendo difícil em casa, como os pais viviam brigando, como ele sentia falta de mim. Combinamos de nos ver regularmente, em lugares neutros, longe do conflito dos adultos. Ele me visita a cada 15 dias, às vezes trazendo Amanda junto. Estou reconstruindo minha relação com meus netos em bases diferentes. Não sou mais a avó que faz tudo o que eles querem. Sou a avó que os escuta, que os respeita e que exige ser respeitada de volta. Rodrigo tentou me procurar algumas vezes. Mandou mensagens pedindo perdão, dizendo que tinha errado, que queria recomeçar. Respondi que aceitava as desculpas, mas que precisava de tempo.
Que talvez um dia a gente conseguisse ter uma relação saudável, mas que isso dependia dele provar, com ações e não com palavras, que tinha mudado de verdade. Até agora, ele não provou nada, mas deixei a porta aberta. Não por ele, por mim. Porque carregar rancor é pesado demais. E eu já carreguei peso suficiente por uma vida inteira. Hoje, enquanto conto essa história, estou sentada na varanda do meu apartamento, vendo o sol se pôr sobre a cidade. Tenho 68 anos, uma aposentadoria que é só minha, um teto que é só meu, e uma paz que eu não sabia que era possível sentir. Aprendi muita coisa nesses últimos meses. Aprendi que amor de mãe não significa aceitar qualquer coisa. Que família não é quem compartilha seu sangue, mas quem respeita sua existência. Que nunca é tarde para dizer basta. E que a coisa mais corajosa que uma mulher pode fazer é escolher a si mesma. Se você está ouvindo essa história e se identificou com alguma parte dela, eu quero que saiba de uma coisa. Você merece ser tratada com dignidade. Não importa sua idade, sua situação financeira ou o que os outros dizem que você deveria aceitar. Você merece respeito. Você merece ser vista. Você merece existir sem pedir licença. Eu passei 4 anos sendo invisível na casa que eu mesma ajudei a construir. 4 anos pedindo desculpas por ocupar espaço, por fazer barulho, por simplesmente estar ali. 4 anos acreditando que esse era o preço de ter uma família por perto. Mas descobri que o preço era alto demais. E que a solidão de quem está sozinha é muito mais leve do que a solidão de quem está cercada de pessoas que não a enxergam. Naquela noite de quinta-feira, quando ouvi meu filho e minha nora planejando me descartar, eu achei que minha vida tinha acabado. Que não tinha mais nada pela frente além de dor e humilhação. Eu estava errada. Aquela noite não foi o fim. Foi o começo. O começo de uma vida onde eu finalmente tenho voz. Onde eu finalmente sou vista. Onde eu finalmente existo. E essa vida, posso garantir para vocês, vale cada lágrima que precisei derramar para conquistá-la. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.